próxima palestra terá o tema Diferenças entre o planejamento e a contratação da expansão, consequências para a confiabilidade do suprimento. Ela será apresentada pelo senhor José Carlos de Miranda Faria. O senhor José Carlos é engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal de Pernambuco e pós-graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em Planejamento Estratégico. Ele realizou cursos de extensão no College of Petroleum and Energy Studies da Universidade de Oxford e de regulação de mercados de energia elétrica promovido pelo Banco Mundial na Califórnia. Engenheiro da CHESF de 1976 até 2004, superintendente de planejamento da expansão e superintendente de comercialização de energia. É o atual diretor de estudos da energia elétrica da EP desde fevereiro de 2005. Com vocês, então, o senhor José Carlos de Miranda Faria. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Agradeço inicialmente o convite aqui da PIN, na pessoa do Dr. Luiz Fernando, para o convite que me dá a honra de estar aqui apresentando um pouco da questão do planejamento e da contratação, tanto no âmbito da geração, mas também vou falar no âmbito da transmissão do sistema. Bom, o planejamento, em princípio realizado pela EPE em conjunto com o Ministério de Minas e Energia, ele tem uma fase chamada de planejamento de longo prazo, do qual, com um horizonte de pelo menos 30 anos, ou buscando se atingir um horizonte de 30 anos, do qual resulta o Plano Nacional de Energia e a Matriz Energética Nacional. Desse plano saem as diretrizes macros, as diretrizes estratégicas que têm de ser observadas no plano decenal, para o qual são considerados não só as diretrizes emanadas do plano de longo prazo, mas cenários macroeconômicos nacionais e mundiais, previsões demográficas de eficiência, previsões demográficas, premissas de eficiência energética, de meio ambiente, perspectiva de oferta de combustível, expansão contratada, tanto de geração e transmissão, são inputs para que se faça a cada ano o plano decenal, do qual resulta o plano decenal de energia e um plano de expansão da transmissão com horizonte de 5 anos, que depois é compatibilizado com o PET. O que é o plano decenal de energia, efetivamente, e que hoje temos colocado pelo Ministério em consulta pública, o plano 2021, o plano decenal de energia 2021. Ele é, de fato, uma referência oficial para todos os agentes do setor elétrico, na realidade, para a sociedade, de como se dará a expansão do setor elétrico brasileiro nos próximos 10 anos. Então, ele é uma referência, ele é um plano que é indicativo, porque ele não estabelece quais são exatamente as obras de geração, do ponto de vista de geração, que vão ser, no caso da geração, é um plano indicativo, né? Ele é contestável, a consulta pública é exatamente um momento em que toda a sociedade pode dar sua visão sobre o plano, e é sempre considerado, se não no próprio plano que está em consulta pública, mas nos planos posteriores, e eles também é contestável, no caso do plano da geração, nos leilões a -3 e a -5, por isso que ele é indicativo. Não fosse o plano contestado no leilão a -3 a -5, não fosse o plano indicativo, por exemplo, possivelmente nós não teríamos o avanço, a penetração que houve no caso da energia eólica, como eu vou mostrar mais adiante, né? Dado que em 2006, 2007, ninguém imaginava que fosse acontecer com a energia eólica o que efetivamente aconteceu a partir de 2009. Então, o plano, no que diz respeito à geração, e aqui eu vou tratar só da parte de geração e transmissão, ele é indicativo no que diz respeito à expansão da geração. Ele é uma referência oficial, não, no caso da geração, muito mais indicativa, muito mais referência do que acontece na transmissão, onde o plano é determinativo, isso a gente vai ver adiante, né? O plano começa com a previsão de mercado, claro, a previsão de consumo do mercado total, tanto do ACR quanto do ACL, tanto do ambiente regulado quanto do ambiente livre.
feito de forma conjunta pela EPE, as distribuidoras, centros de pesquisas, institutos de pesquisa, tipo o próprio BNDES participa dessas discussões, as associações de consumo dos grandes consumidores, ou associações, por exemplo, de consumo de alumínio, ferro-liga, etc., de tal forma que o mercado resulta de uma visão da sociedade ou dos agentes envolvidos com o consumo de energia elétrica. E aqui é uma diferença importante para a hora da contratação. Na hora da contratação, a responsabilidade pela contratação é da distribuidora e, portanto, aqui a distribuidora participa em conjunto, vê como o mundo, ou vê como todos os agentes estão vislumbrando o crescimento da economia, o crescimento do consumo, o crescimento da renda, e disso resulta o crescimento da carga. E o plano decenal de energia é feito com essa visão, com a visão de um mercado, com a visão de um consumo elaborado, com a visão de todos os agentes que podem contribuir ou que queiram contribuir nesse sentido. O plano também é elaborado considerando que o nosso sistema é interligado, portanto, é possível aproveitar os recursos que estão numa região, se ele somado ao custo de transmissão, o recurso energético de uma reunião, que somado ao custo da transmissão, torna aquele empreendimento de menor custo global, aquela expansão de menor custo total para atendimento ao crescimento do mercado nos próximos 10 anos. E também ele considera algo importante, que são as contratações que já aconteceram nos leilões, que estão contratando com 3 anos de antecedência ou com 5 anos de antecedência. Então, tudo que foi contratado nos leilões realizados são inputs do plano e são considerados como estando ali a tempo e a hora, na data em que ele foi contratado, na data que está no contrato para início de operação para atendimento ao mercado. Os leilões A-3 e A-5, as usinas contratadas nos leilões A-3 e A-5 são, claro, base de dados para se fazer a expansão do sistema, assim como o sistema de transmissão contratado nos leilões de transmissão. É claro que, por exemplo, aqui, até 2014 já está praticamente, não há mais o que expandir, não há mais o que planejar em termos de expansão, considerando os leilões A-3 e A-5. É claro que um crescimento de mercado não previsto para 2014, por exemplo, pode ensejar a contratação num leilão de reserva, ou num leilão de A-3, ou num leilão, de fontes alternativas, que são unidades geradoras que podem ser construídas em 1 ano. Então, seria fazer agora, no final de 2012, uma contratação excepcional para 2014, mas estaria restrito unicamente a quê? A térmicas de ciclo aberto, de motores usando óleo diesel, óleo combustível, ou a usinas eólicas que se implantam em 1 ano. Então, o cardápio de oferta, nesse caso, é muito pequeno. Né? Então, atrasos em obras de 2014, 2015, dentro de um cenário em que o mercado está se realizando, leva, evidentemente, numa hipótese do mercado ficar mais alto, de empreendimentos não se realizarem naquelas datas, levaria, evidentemente, a uma contratação emergencial, uma contratação fora dos padrões, né? De tal modo que viéssemos a atender a uma situação de emergência no horizonte de 2014, dado que em 2015 ainda existe ali, naquela bolinha vermelha, a possibilidade das distribuidoras contratarem no leilão A-3. 2014, é uma situação emergencial. Daí porque, como diz a ministra Dilma, tanto quando era ministra quanto agora, quando ela é presidente, observar os contratos, cumprir os contratos é essencial. É essencial por quê? Porque se estão contratados, como disse aqui o diretor Julião, é porque no planejamento feito, inclusive pelas distribuidoras, aquele mercado a ser atendido
é o mercado mais provável. E observa, no crescimento que a gente tem até 2015, está colocado aí, nós saímos de 117 mil megawatts em 2011 e vamos a 144 gigawatts em 2015. Tudo, esse aumento de 117 para 144, 27 gigawatts, estão praticamente todos contratados. É um atendimento ao mercado contratado. O que planejamos é de 2015 a 2020, onde está um crescimento de 114 para 182 mil megawatts. Portanto, algo em torno aí de 38 mil megawatts. É o que se tem para planejar a sua contratação para atendimento a esse crescimento de mercado, que nós vimos ali uma taxa, da ordem de 4,3%, que é uma visão que todos os agentes têm, a EPE e o Ministério têm, diante do cenário macroeconômico, diante das condições de consumo que se vislumbram a partir de hoje. Essa geração, os senhores observam, essa evolução, observem bem, a geração hidrelétrica cai de um percentual que é aproximadamente igual, exatamente igual ao crescimento da participação da energia eólica. E as outras fontes, no final, em 2021, elas têm uma participação praticamente igual à que tinha em 2010. Então, parece assim, é como se a eólica, ao longo desse processo, tivesse tomado a participação da geração hidrelétrica em termos percentuais. E os leilões? E as contratações? Observa bem, o planejamento, qualquer que tenha sido feito, ele, durante as contratações, ele está sujeito à percepção que as distribuidoras têm da sua crescimento do mercado, do crescimento do mercado de sua área. Porque nós temos, por lei, 12 leilões. O A-5, que é com a contratação com 5 anos de antecedência, e o A-3 com a contratação de 3 anos de antecedência. Feito assim exatamente para que as distribuidoras pudessem administrar seu risco de mercado, na medida em que o contrato que é feito nesses leilões é do tipo take or pay. Então, a distribuidora declara e ela teria que pagar, quer consumisse, quer não. Ela tem que entender que o contrato é take or pay. Nessa hora, o que faz a distribuidora? A distribuidora vai fazer um mercado, não é? Em que ela vislumbra que ela tem a possibilidade, ou vai fazer a contratação, na medida que ela vislumbra que ela tem a possibilidade de ajustar a sua contratação lá no leilão A-3, ou fazer ainda uma contratação de ajuste, né, com 2 anos de antecedência, ou ainda comprar a geração distribuída. Olha que também a expansão para atender o mercado do ACR, mais o ACL, que é objeto do planejamento do plano decenal, também pode se dar através da implantação de usinas exclusivamente para o mercado livre, que são autorizadas pela ANEEL para se implantar, e hoje nós temos uma grande quantidade de energia eólica, né, de projetos eólicos autorizados para vender diretamente ao mercado livre, sem passar pelos leilões, ainda que os leilões sejam aqueles que estão adquirindo a maior parcela de energia, viabilizando a maior implantação de usinas no nosso sistema. Olha que nos leilões o poder concedente define para a geração hidrelétrica uma parcela mínima da garantia física que o empreendedor pode dedicar ao ACL. Não é obrigatório ele vender essa parcela mínima para o ACL, para o ACL. Ele pode não vender, reservar nada para o ACL e vender toda a energia para o mercado regulado. Isso não foi observado nos últimos leilões, não só das usinas estruturantes, Giral, Santo Antônio e Belo Monte deixaram 30% de geração para o mercado livre. Também Mauá e Salto Grande, se eu não me engano, toda vez eu esqueço esse nome, elas também deixaram 30% para o mercado livre, embora pudessem vender 100% da garantia física para o mercado regulado.
nos leilões iniciais, nos primeiros leilões, chegou-se até a permitir que 70% da garantia física de uma usina que estava indo a leilão pudesse ficar para o empreendedor vender no mercado livre. Na oportunidade, ninguém deixou 70%, na realidade venderam 100% do mercado regulado, lá nos leilões de 2007 e 2008. Também o poder concedente define o tipo de oferta que pode participar do leilão. Hoje, por exemplo, do A-3 e A-5, podem participar, além das fontes renováveis, hidrelétricas, eólicas, biomassa, PCH, podem participar gás natural, usinas térmicas a gás natural e não outra. Aí o poder concedente estabelece a política que, inclusive, está no próprio plano, refletida no próprio plano decenal, que é o plano de referência de geração, como eu disse. As outras fontes, que não a hidrelétrica, que tem uma obrigação de vender parte da sua garantia física no mercado regulado, elas podem vender uma parte bem menor para o mercado regulado, ficando o restante para o mercado livre. E de fato, isso tem acontecido, principalmente com biomassa, que para obter a garantia física, entra no leilão, vende 1 ou 2 megawatts e fica com o restante todo livre para vender no ACL. E, finalmente, o preço teto estabelecido para o leilão, que pelo inciso 10 do artigo 20 do decreto 5163, ele é estabelecido como se no leilão fosse atender, tivesse que ter oferta suficiente para atender todos os dois ambientes, tanto o ambiente livre quanto o ambiente regulado. Portanto, o leilão, embora seja movido principalmente pelas distribuidoras, ele tem a intenção de que, naquele leilão, também estejam se viabilizando ofertas para atendimento do mercado livre, tanto das usinas hidrelétricas quanto das usinas termoelétricas. E olha só, o fato de o planejamento da geração ser indicativo e ser contestado nos próprios leilões é que levou à contratação de 6.700 megawatts nos leilões que ocorreram de dezembro de 2009 até dezembro de 2011. Em 2 anos se contratou uma Giral e uma Santo Antônio de energia eólica. Quem no Brasil imaginaria, por exemplo, em 2007, em 2008, que teríamos esse tipo de contratação, de expansão de fontes eólicas no sistema a preços incrivelmente baixos. Os preços em 2009 eram ditos que, embora o Proinfa estivesse pagando 200, os preços deveriam cair, embora o Proinfa estivesse pagando R$300 o megawatt-hora, os preços do leilão diziam-se, não podem ser menor que R$200 o megawatt-hora. A EPE fez estudos e o Ministério aprovou um preço de 189. E o primeiro leilão saiu um preço médio de 145, com um mínimo de 130. O último leilão de 2011, chegamos a R$105 o megawatt-hora. Por diversos motivos que não cabe aqui a gente discorrer. Mas o fato é que a geração, tendo um planejamento indicativo e tendo leilões abertos, permitiu que isso acontecesse, permitiu que acontecesse a biomassa e há de permitir que outras fontes, por exemplo, o próprio gás natural, que no leilão de 2011, tanto a Petrobras quanto a MPX venderam o ciclo combinado a R$105 por megawatt-hora, né? Também não estava no planejamento. E, no entanto, é bem-vindo e é extremamente competitivo e estava dentro do atendimento da carga que as distribuidoras declararam naquele momento. Então, digamos que, do ponto de vista do planejamento da expansão e das diferenças que se tem observado entre o planejamento e o contratado, o resultado, a mim me parece,
é muito alvissareiro, se teve 22 leilões, se contrataram 65 mil megawatts de 2005 para cá, a maior parte de fontes renováveis, e a preços extremamente competitivos e que vem se reduzindo leilão a leilão, inclusive das hidrelétricas, que, por sinal, só antecipam. As hidrelétricas só atrasam quando tem problema de transmissão. Mas as hidrelétricas todas, a maioria, digamos assim, elas têm antecipado sua entrada em operação, apesar do leilão ser um A-4. A gente realiza o leilão A-5 em novembro, dezembro, que termina sendo o A-4, e ainda assim, os processos construtivos, parabéns para as empreiteiras, parabéns para os construtores, têm antecipado as usinas do leilão, as hidrelétricas, também as eólicas estão se mostrando antecipadas, e temos problemas, claro. Problemas que, por exemplo, o leilão não é só um sucesso, ele é contestado. As usinas do Parnaíba estão no terceiro leilão, porque há dois elas não conseguem compradores para o processo, para elas, alguém que se interesse. E aí eu atribuo as condicionantes da licença prévia ambiental. Mas essa é uma outra discussão, mas o leilão também não é só um sucesso, mas é muito mais sucesso do que, digamos, processos que não são exitosos. Observe que ali a caída de preço das fontes alternativas é da média, porque a gente contratou fonte alternativa desde 2005, mas há de ressaltar, como eu já fiz, a contratação, a queda de preço da energia eólica e a queda de preço de todas as fontes que tenho observado, todos buscando, nesse processo competitivo, vencer nos leilões e buscar fazer de forma mais eficiente, com menos custo. E a transmissão? O planejamento da transmissão é determinativo. Na hora que a EPE, o Ministério e a ANEEL concluem seu processo de planejamento, aqueles empreendimentos que vão ligar geração à carga e a geração está definida, ou vão aumentar a confiabilidade do sistema, eles passam a ser determinativos e são estabelecidos. Nós vamos ver o que vai ser licitado. Mas o processo de planejamento é participativo. Também tem consultas públicas do PDE no que diz respeito à transmissão, sendo feita junto com da geração e junto com petróleo, gás e biocombustíveis. E os estudos de transmissão são mais participativos ainda. Nós temos grupos de estudos de trabalho para diversas regiões do país, com a participação de um grande número de empresas, e qualquer empresa que queira participar, queira acompanhar ou queira realizar estudos nos grupos de transmissão, podem fazê-lo na medida, entre em contato com a Superintendência de Transmissão da EPE, o Paulo Esmeraldo, e receberá o cronograma de reuniões desses grupos de trabalhos para cada uma das regiões do país. O processo de planejamento da transmissão, ele envolve o próprio plano decenal. Após o plano decenal, nós temos que fazer um estudo de planejamento para a escolha de uma determinada seleção de uma determinada alternativa para atendimento a uma expansão da transmissão. Essa alternativa é feita uma análise socioambiental da rota por onde ela vai passar. Se a rota se mostrar ambientalmente inviável, com uma série de restrições de áreas indígenas, unidades de conservação, ela volta para ser escolhida uma outra alternativa. Nós temos casos concretos acontecendo hoje, que nós estamos trabalhando nesse sentido. Essa alternativa tem o relatório R2, que estabelece as características técnicas da instalação que vai ser levada a leilão, e as características, o relatório R4, que estabelece as características que ela deve obedecer para se conectar numa instalação existente. E, finalmente, com todos esses relatórios, R1, R2, R3, R4, a instalação nova de transmissão é levada a leilão pela ANEEL. Aqui um detalhamento dos estudos que são feitos
em cada um desses relatórios R1, R2, R3 e R4, e, na realidade, o planejamento da transmissão hoje, ele já conta com uma informação muito importante. Primeiro, ele sabe de onde virão as futuras gerações hidrelétrica na região norte. É lá no Tapajós, é lá em diversas usinas que estão tendo estudos de viabilidade sendo desenvolvidos na bacia do Aripuanã, em Bem-Querer, na bacia do Rio Branco, inventários que já foram feitos não só pelos agentes, mas também pela EPE. Nós também, desses leilões, que contratou-se 6.000 megawatts, existem habilitados tecnicamente pela EPE, na região Nordeste, 450 empreendimentos com 12.000 megawatts. Empreendimentos que têm licença prévia, que têm terreno regularizado, que têm projeto, certificação dos ventos, então são prontos para ganhar leilão e entrar. E na região sul, cerca de 150 projetos em 4.300 megawatts. Além disso, a gente sabe onde vão se localizar futuramente as usinas a gás natural. No plano atual, se indica gás natural no Rio Grande do Sul. Né? Então, e mais, das usinas eólicas, a gente tem torre por torre georreferenciada. Então, é possível fazer um planejamento olhando o longo prazo, olhando quando a maior parte dessas usinas estiverem instaladas. Por exemplo, na região sul, com as usinas que estão ali com o potencial que tem Marmeleiro, já nos permitiu fazer um estudo em que a linha Marmeleiro até Povo Novo e de Povo Novo até Nova Santa Rita, que passa por uma área de proteção ambiental, a gente vai substituir, de comum acordo com a C3E e o órgão ambiental local, um circuito de 138 por um circuito duplo de 500 kV, já prevendo nessa área a implantação do circuito duplo, mas fora dessa área a implantação em circuito simples, na medida que se completa quando aqueles empreendimentos eólicos vierem a ganhar o leilão. Da mesma forma, na região mais do outro lado, na parte oeste do Rio Grande do Sul, tem um potencial localizado, onde se está projetando linhas de 500 kV e se vai ter a flexibilidade de fazer a expansão desses circuitos à medida que as usinas forem ganhando. E já circuitos que tenham a capacidade não só de absorver aquele leilão, como alguns leilões futuros, como é o caso da região Nordeste, onde todo um 500 kV está desenvolvido aí nessa região, são os pontilhados, de tal forma a se ter no futuro a capacidade de transmissão associada não só ao mercado regulado. Observe que aqui, no caso do Rio Grande do Norte, nós temos ali 290 megawatts no ICG, que está autorizada pela ANEEL para o mercado livre. Então, o sistema está sendo projetado de tal forma que, no futuro, as ICGs vão se tornar uma exceção. E as ICGs são um problema, inclusive, para o planejamento, porque, observa, em 2009, no leilão de reserva de 2009, nós partimos com 517 projetos. Desses 517 projetos, tivemos que fazer um estudo de planejamento R1 para que a ANEEL pudesse calcular a TUST. Nesse estudo de planejamento, foram constatadas a necessidade, a demanda por 30 ICGs. Né? Feito o leilão, nós tivemos a contratação, tínhamos uma oferta de 13.000 megawatts e uma contratação de 1.800. E aí a equipe da EPE de transmissão teve que fazer um novo R1, que por portaria não pode levar mais de 30 dias. Então tivemos que adequar ou refazer o R1 para se chegar agora a um R1 que vai para a chamada pública da ANEEL, e aí a quantidade de CGs já foi reduzida. Feita a chamada pública, agora sim, vamos fazer o R1
para a licitação da transmissão, e agora com 3 ICGs. E aí é que está o leilão da transmissão. Observe que nesse leilão A-3 e A-5, embora tenhamos 600 empreendimentos, a primeira etapa, o R1 da TUST, só contemplou 15 CGs. E no futuro, quando a expansão da transmissão já estiver mais robusta, contemplando, inclusive, a possibilidade dos leilões futuros absorverem mais usinas, não é? Com uma certa folga, embora tenhamos, nesse primeiro leilão, colocado uma folga de 40% nas ICGs, no leilão seguinte ela foi, que ninguém imaginava 6.800, no leilão seguinte ela já foi superada. Mas, de qualquer forma, a gente já vê, por exemplo, que no leilão atual, com 600 empreendimentos, só temos 15 ICGs, e não mais 30, como tivemos nos leilões anteriores. A ICG é um grande desafio, mas foi a ICG também que permitiu que houvesse essa expansão eólica a esses preços. O plano decenal prevê, para os próximos 10 anos, uma ampliação de 47 mil quilômetros de linhas no sistema. Expansão essa perfeitamente factível. Por quê? Porque os leilões de transmissão que vêm sendo realizados, e os senhores observam aí, nos últimos anos, ele tem contratado algo em torno de 4.000 megawatts por ano. Então, o plano estabelecendo que nos próximos 10 anos teremos uma expansão de 47 mil, se feito, embora tenha ali no final do horizonte 7.000 megawatts por conta das usinas, principalmente das usinas do Telespires e do Madeira, né? É perfeitamente factível o planejamento indicar 47 mil quilômetros de linhas e nós termos 4.700 quilômetros, em média, sendo contratado pelo sistema brasileiro. E sempre os leilões de transmissão têm apresentado deságios bastante significativos, apesar de todo esforço que tem sido feito para incorporar, para aperfeiçoar, feito pela equipe da ANEEL, diga-se de passagem, para incorporar no banco de dados de custos da ANEEL os valores mais atuais que estão sendo produzidos no mercado. Muito bem. Quais são as consequências, né, em termos de confiabilidade, das diferenças entre o planejamento e a contratação? Ao longo da palestra, eu fui dizendo algumas, né, mas, efetivamente, principalmente com relação à antecipação, as consequências são boas, né? A antecipação de usinas e de linha de transmissão, diga-se de passagem, que até 2007 a gente tinha linhas de transmissão antecipando a entrada em operação, né? Tivemos um circuito de 1.000 quilômetros no Nordeste sendo feito em 12 meses. A situação das linhas de transmissão mudaram radicalmente de uns anos para cá, na medida que os órgãos ambientais passaram a exigir determinados tipos de estudos para a linha de transmissão que efetivamente não se aplicam. E tem havido um esforço do Ministério de Minas e Energia e do Ministério de Meio Ambiente até para regulamentar e sair uma portaria conjunta para estabelecer prazos para que os atrasos na linha de transmissão sejam minimizados e esses prazos sejam efetivamente cumpridos, não é? Mas o grande problema da defasagem são, efetivamente, atrasos na entrada de obra. Toda antecipação é efetivamente bem-vinda, os empreendedores antecipam, vendem no mercado livre, por exemplo, quando é geração, os transmissores tinham, quando pediam uma antecipação da RAP, quando aquilo trazia benefício para o sistema, lá na EPE, nós fizemos isso nos primeiros anos, mas há muitos anos nós não recebemos a solicitação da ANEEL e do Ministério para avaliar se vale a pena antecipar o pagamento da RAP. Eu espero que isso volte a acontecer em breve. E os atrasos, claro, os atrasos levam a risco de déficit, a corte de carga, se
nós estivermos numa situação em que o mercado projetado pelas distribuidoras e contratados pelas distribuidoras estiverem acontecendo, que deve ser o que nós esperamos como normal, não é? É claro que situações de crise, como a gente vive hoje, é uma situação de exceção. Não é? Obviamente que as distribuidoras, elas, ao contratarem, elas estão com a perspectiva, e principalmente ajustando o A-5, o A-3 e o A-2, e os ajustes, por exemplo, elas estão prevendo que vão contratar o que vão precisar, até porque o contrato é take or pay. Então, esses atrasos podem, em sua maioria, trazer problemas para o sistema, problemas de suprimento, problemas de aumento no risco de déficit. E, em alguns casos de linhas de transmissão, elas podem levar a corte de carga ou mesmo a despacho de geração térmica fora da ordem de mérito. Não é? E, do ponto de vista do sistema como um todo, linhas de transmissão que atrasam, no fundo, elas reduzem a qualidade e podem reduzir a confiabilidade, embora possa não levar a corte de carga. Não é? Isso do ponto de vista do suprimento. No caso de outros impactos, ela pode levar a prejuízos nos projetos associados. Olha só, quando uma usina está contratada, ela contratou o suprimento de gás, por exemplo. Olha um exemplo típico. José de Alencar. A Petrobras fez um contrato, ela tinha que apresentar um contrato no leilão, e ela construiu o gasoduto, construiu a estação. E olha como estava a usina quando deveria ter entrado. Só tinha terraplenagem. E o investimento da Petrobras estava feito. Tem que se levar em conta também que os fornecedores da usina, em muitos casos, principalmente com gás natural, eles têm que investir para suprir a usina. Por conta disso, é que o MME fez, como bem explicado aqui pelo diretor Julião, a portaria 514, de 2 de setembro de 2011. Nessa situação, e olha, a portaria 211 diz o seguinte: não é atraso de 365 dias no A-3 da entrada de operação. Não, é atraso em relação ao cronograma, a marcos do cronograma cadastrado na EPE para o leilão. Terraplenagem com 365 dias de atraso, morreu, acabaram-se os contratos. Não é na data de entrada, é em qualquer marco. E isso nós estamos precisando na transmissão. Porque na transmissão a rede básica chega e a subestação da distribuidora não está pronta. E o consumidor passa a pagar a RAP. E, eventualmente, a linha não está prestando o seu serviço. Cumprir os contratos, e aí tem uma coisa, cumprir os contratos é fundamental, não é? Prejuízo para os agentes, como já foi explicado aqui pelo diretor Julião, não é, por exemplo, no rateio de inadimplência. E o pior, muita gente foi na EPE e diz, mas e aí? Atrasa e não acontece nada? É o risco de credibilidade para o modelo de expansão do mercado brasileiro. É fundamental. Em Eclesiastes, na Bíblia, diz o seguinte: se você não castigar seu filho quando ele é pequeno e fazê-lo chorar quando ele é pequeno, quando ele crescer, quem vai chorar é você. Nós estamos no início de um modelo que tem se mostrado exitoso, mas nós temos que ser rigorosos, na medida do possível, justos e confiáveis na aplicação das penalidades, para que, lá na frente, numa situação de risco, numa situação que o mercado precise das usinas, a gente não venha ter que chorar por não ter penalizado a nossa criança agora que ela é pequena. É isso, pessoal. Espero ter atendido. Muito obrigado pela atenção.